só ver se está tudo ok. Tudo ok. Então, eu fiz a prece antes de colocar a gravação, mas tudo bem. Então, vamos aqui para o nosso encontro de 22 de maio. Deixa eu só compartilhar aqui. 22 de maio de 2021. Gente, quanta coisa aconteceu já, né? Deixa eu só compartilhar aqui, só para a gente começar a nossa conversa. Espera aí. Estão vendo minha tela? Sim. Então, legal. Então, sejam bem-vindas. A gente já deu as boas-vindas, mas sejam bem-vindas aqui para o nosso bate-papo. E aí a gente começa com um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7, que chama O Dever. Então, aqui o Espírito Lázaro, ele inicia a mensagem dizendo: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. E aí a gente pode perguntar aqui, né? Qual que é o nosso dever diante da nossa encarnação? O que será que a gente pode falar que é o nosso dever? A gente já está encarnado aí há alguns anos. Será que a gente consegue aqui falar qual que é o nosso dever diante da encarnação? Eu acho que o nosso dever, devemos ter muitos, né? Mas um deles eu penso que seja a gente promover melhorias para nós mesmos, né? Para promover a Uhum, nossa evolução e facilitar a vida dos outros também. uhum. Legal, Patrícia. É interessante isso, né? De promover melhorias e facilitar, né? Que foi assim que você falou, facilitar a vida das pessoas. Isso. Não, legal. Stella, quer falar alguma coisa? Eu acredito que é bem o que a Patrícia falou mesmo. Eu acho que é tentar buscar fazer sempre a caridade, né? Tentar seguir sempre um bom caminho. Eu acho que esse é o nosso dever, né? Tentar sempre Uhum. seguir para a luz, mesmo quando a gente se perder, tentar voltar, né? E pensar ali na proposta que a gente fez antes de reencarnar e tentar buscar ali o que Deus espera de nós, né? Sem dúvida. Deixa eu só ver aqui que tem alguém no portão. Falo que é alguém no portão. Deixa eu só ver se deu certo aqui. Será que eu cliquei certo? Peraí, só um minutinho. Deu certo. Deixa eu ver aqui. É a Lili. Falei que tinha uma pessoa no portão. Fui abrir o portão. Bem-vinda, Lili. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. A gente acabou de começar aqui. Chegou na hora. Deixa eu só eu compartilhar aqui só para você, só para contextualizar aqui para você. Bom, então estávamos aqui falando sobre o dever, né? Então, não estamos falando do dever das questões profissionais, mas do dever moral. A Patrícia falou, né, qual que seria o nosso dever diante da nossa encarnação? Então, a Patrícia falou, né, da gente buscar a nossa melhoria, da gente facilitar a vida das pessoas. E a Estela estava falando, né, Estela, da questão de buscar ajudar, né, de estar sempre fazendo a caridade. Aí você estava falando sobre isso. Pode completar, Estela. Não, eu já tinha terminado, enfim. Legal. E assim, né, quando a gente fala de dever, né, é uma coisa assim bem ampla. E aí quando fala, né, de fazer a caridade, de ajudar as pessoas, a gente buscar sempre melhoria, envolve muitos movimentos nossos, né? Porque para a gente cumprir um dever, né, moral, né? Então, se a gente pensar pelo lado de buscar sempre promover melhorias, de auxiliar as pessoas de alguma maneira, isso envolve um estado de atenção nosso, não é? Para que a gente sempre fique alerta do que a gente pode atuar, do que a gente pode colaborar, e de várias formas. E a gente está vivendo um período aí, desde que começou, né, essa pandemia, em que, se nós tivermos, né, ouvidos de ouvir realmente, a gente está percebendo quanto estamos chamados para cumprirmos esse dever, né, diante da nossa encarnação.
de auxiliar pessoas, e de várias formas, porque às vezes a gente fala da questão da caridade, a gente pode, né, num primeiro momento, nos remeter a questões materiais, mas quantas pessoas, não é, gente, estão precisando de ânimo, né? E ânimo a gente não compra no mercado, não tem cesta básica do ânimo, que você vai lá, compra e entrega. É muito uma coisa nossa, para que a gente possa colaborar com as pessoas. Então, de repente, é aquela pessoa que está sempre para baixo, com aquele discurso negativo, e a gente tenta influenciar de uma maneira positiva, levando, né, essa luz de Jesus, que a gente não precisa estar falando de religião, mas que a gente possa levar realmente a vida, né? Porque Jesus disse que ele veio trazer vida, vida em abundância. Então, algo até maior do que o que a gente espera. Então, de fato, né, qual que é o nosso dever diante da nossa encarnação? Nós viemos para cá para um projeto de vida, né, um projeto que nos foi concedido graças à misericórdia de Deus, com certeza para a gente sair daqui melhor do que quando a gente entrou. Então, a gente tem aí uma série de ferramentas disponíveis para nós. Nos colocaram primeiro numa família, falaram, olha, essa é a sua família, é aqui que você vai desenvolver muitas coisas. Começou ali com a nossa família de origem, depois a que a gente formou quando a gente encontrou uma outra pessoa, que tivemos filhos e tudo mais. E aí vai juntando tudo, né? Então, assim, a gente já vem aí de uma faculdade de alguns anos dentro da família, para que a gente possa ali perceber todo o nosso dever, né? E tudo que a gente pode colaborar. Tem um outro slide aqui, deixa eu só passar. Peraí. Aí é uma outra parte também sobre o dever, que Lázaro escreve assim: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então, olha que coisa interessante, né? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, é tudo dentro daquela máxima, né, da gente fazer aos outros o que gostaria que nos fizessem, né, é o respeito, tudo que a gente pode fazer para colaborar, para melhorar. Então, quando a gente busca a nossa melhoria, nós estamos trabalhando na questão do dever também, para que a gente possa, para que nós possamos ser pessoas melhores para que os outros que convivem, né? E aí uma pergunta que a gente pode falar aqui: qual que é o nosso dever em relação à família? O que a gente pode falar então, né? Agora que a gente vai juntando as pecinhas, qual que é o nosso dever em relação à família? É coisa facinho? Acho que não, né? Por isso que a gente precisa de um tempo de preparação, né? Um tempo que a gente vai passando por várias coisas, porque assim, nada é da noite para o dia. Então, aí depois chega, a gente, né, tem ali a nossa família de origem, e agora, né, nós, né, com os filhos e tudo mais, junto com a família de origem e tal, a gente tem, né, um dever, né, em relação à família. Então, assim, eu entendo que é tudo aquilo que a gente já trazia, só que vai se ampliando. Então, aí, quando a gente tem filhos, por exemplo, né, olha o tamanho da responsabilidade com os filhos, né, a responsabilidade de colocar um pouco de luz no caminho dele, né, mesmo com a nossa imperfeição, mas a gente vai tentando aprender coisas para que a gente possa levar para os filhos, para que a gente possa ensiná-los, né, a como se movimentarem na vida, né. Nessa fase mesmo, né, que a gente está, quando vocês olham assim para os filhos de vocês, vocês entendem que para eles está muito difícil essa fase toda de pandemia, com toda essa virada aí que aconteceu? O que vocês acham? Como que vocês veem? Eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, né, numa outra vez. A situação é diferente, né? Eu acho que a gente pode chamar assim de difícil, porque a gente tende a comparar com a liberdade que a gente tinha anteriormente, né? Uhum. Então, acho que a complexidade é justamente com relação ao isolamento, não só isolamento físico,
mas o emocional também, né? Uhum. Estar próximo das pessoas pela câmera, puxa, para a gente é um exercício mais difícil, né? Aqui em casa eu tenho conversado muito com o Rodrigo, né? Na verdade, sempre a gente está conversando que o tempo de pandemia ele está se arrastando. Então, a gente teve sim expectativas anteriores de que esse ano as coisas fossem melhores no sentido de sair desse isolamento, né? Então, a gente Uhum. se prepara toda semana, né? Todo domingo, 6 horas, a gente faz o nosso culto do lar e aí a gente conversa também sobre como foi a semana, o que que a gente deseja para a próxima semana, para a gente mesmo, para a nossa casa, para quem está próximo da gente, mesmo que seja pela tela do Note. E eu acho que é uma Uhum. preparação constante, né? Muita compreensão, muita flexibilidade, muita coragem, se colocar no lugar do outro e procurar deixar pinguinhos de harmonia e de amor aonde a gente puder. Uhum. Sem dúvida. E você, Estela, como estão suas crianças? Aqui em casa não está muito diferente, não. A única diferença que eu vejo, assim, que aqui, pelo que eu vejo dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas, o pessoal que está longe, é muita ansiedade. A mente está muito acelerada, porque eu acho que está fazendo tudo ao mesmo tempo, só que dentro de casa. Então você não vê, né? Não vê o movimento da rua, você não consegue sair para ir tomar um sorvete, fazer alguma coisa. E igual, por exemplo, esses tempos aconteceu isso com o Luigi, a gente estava dormindo. E era acho que quase 3 horas da manhã. E aí a gente ouviu barulho dentro de casa. Aí eu meio que acordei. Eu falei, Douglas, estou ouvindo barulho. Eu falei com meu marido. Aí ele falou, também ouvi, mas parece que é aqui dentro. Aí ele levantou, era o Luigi, estava no meio do corredor da casa e falava que não conseguia parar de pensar, que não conseguia dormir, porque estava pensando demais. Então você Olha, vê que. E ele tem só 9 anos. Então você pensa, uma criança de 9 anos está desse jeito, imagina a gente, né? Imagina os idosos, igual a gente às vezes conversa com meu avô e com a minha avó, eles estão impacientes, que eles querem ir passear, fazer alguma coisa. A gente chega uhum. às vezes para conversar com eles, aí eles falam: Vocês saíram? Daí a gente: Não, pô, a gente não saiu, a gente está em casa. Ah, mas vocês não estão indo em restaurante? Não sei o que, sabe? Você vê que eles querem ir também. Aí a gente fala: Não, pô, a gente não está indo. E assim, você vê o quanto é difícil para todas as fases, né? Todas as idades. Eu acho que isso está afetando o emocional de todo mundo mesmo. Não, é verdade. E você, Lili, com três em casa? Três, né, que você tem, né? Eu falei certo, né? Sim, tem três. Um grande desafio, né? Tem semanas que um tá precisando mais de ajuda, tem semana que é outro. Algumas coisas a gente foi fazendo aos poucos, né? Porque precisa retomar também algumas coisas, principalmente em relação à educação, mas estava demorando muito tempo, né? E eu fico pensando muito como que será a consequência disso, né? Como que vai ficar depois, né? Ou como será? Tem horas que a gente pensa que aquela coisa que a gente tinha assim, daqui a pouco vai passar, ele vai mudando, né? Agora a gente fala, não, acho que não, completamente não vai passar. E eu vejo o meu mais novo, que tem 6 anos, ele chorava muitas vezes e perguntava, né? Quando que o coronavírus ia embora? Porque aí ele queria todas as coisas que ele não está fazendo, né? E que eu já tive muita dó, assim, já de chorar, de pensar que o que ele está tendo, o que ele não pode ter. E essa semana ele disse para mim assim, sabe, mãe, que eu entendi que o coronavírus nunca vai embora? A gente que vai acostumar com ele. Eu acho que é Olha, por aí gente. mesmo. Gente, que coisa, né? Assim, e você que trabalha, né, como psicóloga, você deve ouvir muitas coisas assim, né, dentro do que a gente está falando aqui, né, das dificuldades do dia a dia, da gente tentar manter os filhos, pelo menos, de animá-los, né, de mantê-los aí segurando a onda, né, Lili? Nesse momento, assim, em outros já tive mais forte essa questão das renúncias, das coisas que deixa de fazer, né? Agora o que eu tenho mais me deparado, e até mesmo a nossa realidade, é as perdas, né? As pessoas que Uhum. estão indo.
pessoas que estão internadas, lidar com essa situação, né? Tem muita gente indo embora e rápido, né? Sim, sim, não, é verdade. Esperto. Embora Sim, falar, não é só número, a gente começa agora a conhecer pessoas, acompanhar mais casos, né? é verdade. Ficar cada vez assim mais próximo, né? E aí a gente pode ver, né, assim, né, juntando tudo isso, né, do nosso papel, né, do nosso dever, né, em relação à família, porque nós aqui dentro, né, da nossa casa, a gente precisa ali, né, nós como vamos dizer assim, né, como os líderes, né, ali dentro da nossa casa, a gente precisa ficar alerta a tudo, né, para perceber, de repente, um filho que está demonstrando alguma coisa, está muito calado, ou então está agitado demais, e a forma normal dele não é ser tão agitado. Então, todas essas coisas, né, da gente ter que prestar atenção para poder dar o suporte para passar por essa fase. Porque a gente foi obrigado a passar, não tem jeito, a gente tem que encarar a realidade. Agora, como que a gente vai passar por isso, né? Então, eu entendo que faz parte, né, do nosso dever em relação à família, todo esse nosso alerta, esse nosso cuidado, né, de prestar atenção, para a gente poder oferecer tudo que a gente tem de bom ali para dar nesse suporte, porque, assim, os nossos filhos vão passar por outras situações ao longo da vida, outras situações desafiadoras em outros campos, outras coisas, e já desde esse momento, né, eles estão né, perto de nós, e a gente fazendo tudo o que está ao nosso alcance para, de certa forma, oferecer ali ferramentas para que ele possa passar da melhor maneira possível. A gente sabe que é complicado, né? É difícil para explicar para uma criança pequena, né, certas coisas. Às vezes, por outro lado, eles entendem mais rápido do que adultos, que também tem isso, né? Assim, às vezes até questão das regras, né? Não pode ser assim, não pode ser assado. Às vezes a criança menor até capta melhor do que os adultos, mas o fato a gente tem um dever ali em relação à família e a gente precisa nos alimentar do máximo que a gente puder, né? Falando aqui como aqui, né, somos espíritas e falamos aqui de um aspecto, né, da religiosidade, da gente se alimentar, né, de tudo isso que Jesus nos oferece, porque se a gente depender só das coisas do mundo material, a gente não vai ter todas as ferramentas que a gente precisa para que a gente possa passar por toda essa situação desafiadora, né? Então, já passamos aí por um bom tempo, né, que já tem mais de um ano que a gente está passando. Se a gente olhar para trás, a gente fala assim, nossa, um ano já, mais de um ano. Então, assim, conseguimos passar, né, por tudo isso, com várias dificuldades, aí, né, dependendo de cada um, do que passou, mas a gente tem um dever, né? Então, a gente precisa ficar muito alerta a isso para que a gente possa cumprir, porque o cumprimento desse dever é em todas as situações, em qualquer cenário da vida, né? Aí aqui, né, puxando dentro, né, tudo isso a gente está falando dentro de um capítulo aqui do Sede Perfeitos, e aqui até emendando algo que nós já estamos falando, né, de qual que é o dever dos pais. Então, aqui a gente já está emendando algumas coisas, a gente já falou aqui na nossa conversa. E aí, quando a gente fala, né, de sede perfeitos, é um processo, né, de reforma íntima muito grande. E aí, como que a gente trabalha, né, esse processo de reforma íntima nesse momento que a gente está vivendo? Se a gente for pensar, né, quanta coisa a gente talvez esteja repensando, algumas coisas que talvez a gente tenha mudado de ideia, porque a gente foi, né, a gente foi puxado a pensar sobre muita coisa nessa fase que estamos passando. E quando a gente lê no Evangelho que nós somos chamados a sermos perfeitos, a gente fala, nossa, gente, ser perfeito, isso é demais, né? Como assim ser perfeito? Mas a gente tem a condição de ter a perfeição relativa, só que tudo isso é um processo, né, de reforma íntima que a gente vem trabalhando há muito tempo, ao longo das encarnações, e que a gente precisa ter muita paciência, porque é tijolinho a tijolinho.
Não dá para querer fazer de uma maneira diferente, não dá para querer acelerar, assim, né, as coisas da noite para o dia. Então, nós estamos, por exemplo, nessa fase toda que a gente está passando, nós estamos sendo obrigados a aprender um pouco, a talvez sermos mais pacientes, a sabermos esperar, porque a gente não pode fazer tudo do jeito que a gente quer. A gente, né, foi colocado para ficar em casa. Olha, não pode ficar saindo por aí, tal coisa que a gente antes. Uma coisa é você ficar em casa porque simplesmente você quer, e outra coisa é, né, olha, você não pode sair. Então, assim, é aquela coisa da gente aprender a... como que é? Eu até vi numa palestra de um rapaz que faz um estudo do evangelho que eu achei muito legal, que ele falou assim, que essa pandemia vinha também para nos ensinar a sermos obedientes. Porque, assim, né, a gente foi recebendo ali muita ordem, de certa forma, né? Então, assim, olha, tem que ser assim, não dá para ser da outra forma. Então, é todo um processo para a gente repensar atitudes e a gente segurar a nossa onda, porque, assim, se a gente queria fazer tudo do nosso jeito, hoje talvez não dê para fazer exatamente tudo do nosso jeito. Então, faz tudo parte de um processo de reforma íntima, né? Se a gente estiver aproveitando bem tudo isso. E aí tem, né, dentro do processo de reforma íntima, né, Jesus nos convida também, né, a pensar sobre a questão da maledicência e da indulgência, e aí ele fala, né, por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Né? Então é aquela coisa assim, né, da gente, a gente enxerga rapidamente o defeito nas outras pessoas, mas não enxerga o óbvio que está na nossa cara sobre nós. Então, essa fase toda também nos convida a uma reflexão, para que a gente, né, pense melhor, assim, o que a gente pode melhorar, né, até para que a gente possa cumprir o nosso dever de uma maneira ainda mais positiva. O processo de reforma íntima, assim, toda reforma, ela, por essência, busca tornar algo melhor, algo que funciona bem. Então, se nós entendermos que a reforma íntima, que é tão falado, né, que a gente escuta o tempo todo, esse processo de reforma é para nos tornar pessoas melhores, para que a gente seja mais feliz, até para que a gente entenda ainda mais todas as orientações de Jesus. Então, a gente precisa ter bastante empenho, né, na nossa reforma íntima, porque isso só vai nos trazer benefícios. Só que no meio do caminho a gente encontra um monte de coisas que pode nos falar, não se preocupa com isso, deixa isso para lá, né? E aí a gente vai caindo em algumas armadilhas. Mas ok, a gente cai uma vez, levanta, vai em frente, a gente também não pode ficar olhando para trás, olhando só o que a gente não fez de legal. A gente tem que seguir adiante, porque para atingir qualquer objetivo, a gente não pode ficar o tempo todo olhando para trás. E, deixa eu passar aqui. E aí, assim, né, tem uma passagem de Tiago que fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. Já não é um observador da lei, mas juiz. Isso está lá no Evangelho de Tiago. Então, assim, às vezes a gente pode cair no erro, né, de falar mal de alguém dentro da família, né, de criticar mesmo que, sei lá, mesmo que em pensamento algumas questões, e às vezes a gente nem sabe o que aquela pessoa está passando. E então, dentro do processo de reforma íntima, vem muito essa questão da indulgência, né? Então, assim, que a gente seja um pouquinho mais crítico com a gente, não crítico no sentido da gente ficar aí fazendo mal, assim, para nós, né, a gente ficar se condenando, não nesse sentido, mas que a gente tenha um olhar um pouco mais crítico para que a gente busque ser melhor, e em relação aos outros, que a gente seja mais indulgente, porque é uma forma de nós nos habituarmos a termos um comportamento que não fique levando tudo para a crítica das outras pessoas, porque um dever, né, da nossa encarnação, né, que a gente falou aí no começo, a Patrícia e a Estela falaram, da gente promover melhorias e da gente facilitar a vida das pessoas de alguma forma.
Então, se a gente realmente tiver focado nisso, sobra menos tempo para a gente falar dos outros, né? Falando de uma maneira assim genérica, não que aqui alguém faça isso, mas é no sentido mesmo da gente sempre pensar como se dá a indulgência, e sempre levando para dentro da nossa família, porque muitas vezes as famílias passam por momentos difíceis de relacionamento por falta de indulgência. Então é aquela coisa assim, né? Quem não é indulgente leva tudo muito a ferro e fogo. Então, assim, uma coisinha que poderia passar, deixa para lá, às vezes a pessoa nem se deu conta do que ela está falando exatamente, aí a gente leva muito a ferro e fogo, e aí começam os problemas de relacionamento dentro do lar, né? Começam brigas, às vezes, desnecessárias, e nessa fase aí que todo mundo foi obrigado a ficar em casa, a gente vê aí na internet, nas notícias todas, dizendo de várias famílias aí, vários casais que se divorciaram durante o tempo aí da pandemia, várias brigas, várias coisas, por quê, né? Mais tempo juntos e talvez muita coisa as pessoas tinham dificuldade de lidar, né? Falta indulgência, falta paciência, então nós somos aí chamados o tempo inteiro a nós buscarmos a nossa melhoria, que é um dos deveres aí da nossa encarnação. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui depois, só para eu não esquecer. E aí tem um lembrete aqui, que Lázaro escreve, né, que o dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo, né? Então aqui é só relembrando aquela questão de nós fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Peraí que... Ai, caramba. Peraí que deu uma travadinha. E aí, ó, nesse livro aqui do Divaldo, que é ditado pela Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, tem um trecho, né, sobre julgamentos, que fala: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra à sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Ai, meio difícil, né, da gente ler algumas coisas aqui. Deus, Vivi, pode você quer... deixar grande, eu queria reler. Tá, e eu ia te perguntar se você queria falar algo... Pode ler, e aí eu queria te perguntar se você quer falar alguma coisa sobre essa parte de sombra. Tá. Esse termo sombra, aqui para nós, assim, na literatura que não é espírita, né, quem utiliza é um psicólogo chamado Carlos Jung, né, Uhum. e que acaba que outras pessoas foram utilizando depois, em que caracteriza questões que são, em uma grande maioria, mas não totalmente inconscientes, em que é os aspectos negativos do eu. E que muitas vezes nós até temos uma parte de compreensão que temos, né? Então, por isso não é totalmente inconsciente, mas que a tendência natural é que a gente ignore, que eu disfarce para mim mesmo, porque nós disfarçamos muitas questões nossas para nós mesmos, né? A gente não quer Uhum. ver, então eu disfarço, mas eu olho cada detalhe e julgo cada detalhe do outro. E o que eu gosto muito de olhar do outro? O que eu não gosto de ver em mim. Me Uhum. tranquiliza. É bom falar do que o outro tem, me dá um bem-estar, de implicar, de julgar, e
assim, eu não, eu tiro aquele desconforto de algo que eu sei que eu também tenho uma partezinha, uma par, né? E outras questões são realmente bem inconscientes, eu não percebo ainda que eu faço, às vezes é uma coisa que são comportamentos do cotidiano, da maneira da minha convivência com as pessoas, da maneira que eu falo, né? E outras questões, mas que eu não percebo, mas aí quando eu vejo do outro, me dói. Aham. Isso já tem um bom tempo que é dito, então é largamente difundido de que quando algo te incomoda muito do outro, reflete para ver o que tem em você disso. Interessante, né? E ela fala, né, que ali no final, né, uma tentativa de libertar-se. Então, assim, eu jogo para o outro aquilo que me dói, que eu não quero ver em mim. Uhum. Às vezes até o outro tem, às vezes ele nem tem, daquela maneira que eu estou colocando, né? Aham. Interessante, né? Assim, por isso que por isso que a gente precisa sempre olhar para nós, né? Aquela passagem que fala que a gente enxerga um cisquinho lá no outro, no olho do outro, e a gente não enxerga uma trave que está ali na nossa frente, no nosso olho. E a gente tem muita coisa, né, para acertar em nós, mas que isso não seja nenhum fardo. Ele tem só que ser, entendo que um compromisso, né, da nossa melhoria constante, da gente se perceber. Então, se cada um de nós, né, falando de uma maneira geral, né, se nós, né, olhássemos mais para nós, né, e menos para os defeitos dos outros, talvez a gente melhorasse mais rápido alguns pontos, né? Falando de um ponto de vista geral, assim, do ser humano mesmo. E, e, E e pode falar, Lili. de alguma maneira, no nosso desenvolvimento moral, nós entendemos que a gente devia corrigir o outro, né? Fazer com que o outro fosse de tal maneira, né? Então, naturalmente, a gente tende a fazer isso. Mas se a gente for procurar, Jesus nunca disse isso. Uhum. Sempre disse de nós mesmos, né? E dá o exemplo, né? Mas a gente pegou uma outra maneira, e há muitos e muitos séculos vivemos assim, querendo moldar o outro. Sim, não é verdade. Isso que você falou, né, que Jesus, né, nunca falou isso, e Jesus sempre deu a liberdade de cada um mudar, né? Tanto que quando tem aquela passagem de um cego, que o cego, né, vai atrás dele, né, e tal, aí ele chega na frente de Jesus e Jesus pergunta, que queres que, alguma frase mais ou menos assim, né, que queres que eu faça? E aí as pessoas podem falar assim, nossa, mas é óbvio que ele quer enxergar. Mas assim, até isso o Jesus dava um ensinamento, assim, não sei. Como se ele falasse assim, não sei se ele quer enxergar, é isso mesmo? Né? Então, assim, por mais que fosse óbvio, era aquela questão assim, não, então me diga o que você realmente quer. Uhum. Então, assim, cada um de nós tem a liberdade de optar por caminhos. Então, embora alguém possa achar óbvio que a gente tem aqui por este ou por aquele caminho, a gente tem a liberdade de ter uma escolha. Né? Porque Jesus já tinha essa atitude, né? Jesus podia chegar e falar assim: não, você vai ser assim, não, peraí, deixa eu te dar um passe aqui, deixa eu fazer você enxergar que a vida é diferente. Não, né? Ele convidava as pessoas a pensarem sobre alguma coisa diferente, né? Apresentou as suas parábolas para poder fazer com que houvesse condições das pessoas começarem a entender aonde ele queria chegar, mas sempre de uma maneira muito amorosa e de muita liberdade, né, Lili? Sim. Não tem aquela questão, né, de, não, faça isso, Estela, você tem que fazer isso, né? Não, é sempre algo muito sutil, né? De repente chega lá para a Patrícia, né, uma intuição, né, para, tipo assim, pensa sobre isso, Patrícia, mas assim, você que vai resolver, Patrícia, mas pensa sobre isso. Né? Deixa eu ver só o que tem aqui depois, só para não esquecer, que eu gosto de colocar algumas passagens aqui, só para a gente relembrar. Bom, aqui, na verdade, é só um resumo aqui, né, a transformação do nosso planeta começa em nós, né, no nosso comportamento,
e a gente fala, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos ver o que tem. Tá. A gente fala, né, muito de que o mundo precisa melhorar, que mundo que os nossos filhos vão encontrar quando tiverem adultos e tudo mais. Mas aqui, né, tudo começa da questão do nosso compromisso, né, do nosso dever diante da encarnação. O que nós estamos entendendo, né, do nosso compromisso, o que nós estamos entendendo do nosso papel como pais, né, como líderes ali dentro do nosso lar, né, para poder dar as orientações, e o que nós estamos fazendo com a gente propriamente, cada um de nós aqui. Né? A gente tem o nosso papel de mãe, mas a gente tem o nosso papel como mulher, né? Como um ser individual, e isso a gente precisa ter muito em mente também, para a gente poder trabalhar as nossas questões, né? As nossas questões íntimas também, ali as nossas dificuldades, os nossos medos, enfim. Mas o convite do Evangelho, e quando vem nessa lição Sede Perfeitos, deveria ser sempre uma motivação para falar assim, olha, cada um de nós pode ser muito melhor. Né? Cada um de nós pode ser muito melhor. Tanto é que tem essa chamada dentro do Evangelho, que nós podemos chegarmos, né, na perfeição relativa, porque a total é somente de Deus, mas já está excelente chegar numa perfeição relativa, que já vai ser algo muito melhor. Mas a gente faz essa construção dia a dia, e a nossa vivência em família, o nosso dever em relação à educação dos nossos filhos, todo esse trabalho que a gente precisa fazer, o nosso trabalho na sociedade, tudo isso, é ali um curso constante, não é? Assim, é o nosso dia a dia de aprendizado o tempo inteiro. E aí, lógico, claro que podem ter aqueles momentos de dificuldade, aqueles momentos que às vezes a gente pode achar que não vai dar conta de alguma coisa, porque tem, né, gente, uns momentos que a gente fala assim, ai, gente, eu não vou dar conta. Né, a gente fala assim, ai, gente, acho que não vai dar, é melhor desistir, mas aí depois a gente dá uma descansada, aí depois, não, vamos lá, vai, dá para seguir em frente, vamos lá, vamos em frente, e a gente precisa cuidar muito da nossa mente, cuidar muito ali do nosso alimento espiritual, porque se a gente depender somente das coisas materiais, a gente não vai ter a força que a gente precisa. Tem deixa eu só pegar aqui um pedacinho, tem um livro que a gente estuda antes, né, de fazer o encontro dos pais ou a evangelização com as crianças, né, que é só entre os evangelizadores, que é um livro que chama O Mestre na Educação, deixa eu ver aqui, ó, O Mestre na Educação, Pedro de Camargo. Aí a gente estuda um capítulo, né, todo sábado. Aí tem um trecho aqui, deixa eu só... O nome da lição é Educação. Deixa eu pegar o trechinho aqui que eu quero... Fala assim, ó. Porém que o espírito esteja acima da matéria, a razão acima do estômago e o sentimento acima dos interesses. Os problemas... deixa eu reler direito. Logo, porém, que o espírito esteja acima da matéria, a razão acima do estômago e o sentimento acima dos interesses, os problemas da vida humana terão pronta solução. Este critério está de acordo com as seguintes palavras, né, daquele que é luz do mundo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado de graça, né, virá de graça e por acréscimo. Então aqui ele nos faz, né, pensar, né, novamente justamente sobre isso, que se a gente busca o reino de Deus, e buscar o reino de Deus está na nossa atitude diária, não está naquela questão da gente, vamos morar lá no céu, ficaremos à direita do Pai, né? Não é com essa imagem, mas sim como que a gente busca o reino de Deus todos os dias, né? Como que eu busco o reino de Deus
ali trabalhando com os meus filhos, né, dentro do meu lar, ou no meu trabalho, né, o meu trabalho material. Então, é sempre esse foco, né, da gente buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é construído dentro de nós. E essa busca, e toda essa luz que a gente vai buscando na espiritualidade, é o que vai nos abrir a mente e nos fazer enxergar caminhos, nos fará enxergar novas possibilidades, vai nos dar a condição de, apesar de estarmos vivendo, né, uma época desafiadora, mas se nós estamos aqui vivendo, né, esta época, é porque certamente temos muitas coisas para aprender, né, dentro de toda essa lição que está sendo apresentada, e temos algo a contribuir também. Então, a gente vê, às vezes, né, cada história, assim, por exemplo, de sobreviventes da guerra, né, pessoas que passaram por campos nazistas, a gente vê as histórias dessas pessoas, que a gente fala assim, meu Deus, se fosse eu, não teria condições de passar metade do que essa pessoa passou, e ainda ela continua, ainda traz uma lição, e mostra um monte de coisas que essa pessoa conseguiu fazer, apesar de tudo isso. Então, essa época que nós estamos vivendo, certamente nós temos muita coisa para aprender, e peçamos a Deus que estejamos sempre alertas, sempre conectados, para que a gente possa absorver tudo que a gente precisa aprender. Porque quanto mais a gente aprende, a gente não precisa passar por certas coisas, porque a gente aprendeu. E diante de tudo isso, o que nós podemos fazer para auxiliar quem está ao nosso redor? Então, desde aquela questão que a gente estava falando, não é só uma questão material, mas é a questão do apoio às pessoas que estão próximas de nós termos uma palavra amiga para ajudar com que essa pessoa, ela enxergue um futuro, né? Que ela enxergue novas possibilidades. Tudo isso, né? Eu estou falando de coisas aqui simples, teoricamente, mas tudo isso está nas nossas mãos, né? Que nós temos condições de fazer, né? Porque tem muita gente desanimado, e a gente precisa colaborar, né? Para que essas pessoas se ajudem, né? A mudar de estado. Você ia falar, Lili? Difícil. Eu só compartilho que eu acho que está difícil. E entender como fazer, né? O que cada coisa tem de que aprendizado e assim, que conduta que se espera de nós, né? Eu tenho passado, eu contei para vocês, acho que umas 3 semanas atrás, situações de pessoas que eu fui acompanhando que estavam perdendo pessoas próximas, no meu trabalho também, né? Uhum. E a gente aí vai elaborando isso. Eu tenho pessoas que eu trabalho que estão com familiares internados, assim, famílias assim, pai, mãe, pessoas da área da medicina, mas que estão enfrentando essa dor, e aí a gente, né, acompanhando. E ontem se foi uma amiga muito próxima. Nós éramos amigas há 22 anos. Eu vi que você postou, eu vi sobre isso. Aí eu ainda estou pensando o que eu tenho que aprender com tanta coisa, com tantas perdas, com tantas dificuldades, né? Não, é difícil mesmo, Lili. Assim, é extremamente desafiador, porque às vezes são coisas que a gente nem imaginava, né? E às vezes, assim, só quem passa mesmo pela situação que a gente pode ter uma ideia, né? Mas só quando a pessoa passa por algo é que realmente vai saber certas coisas. E assim, né? É falado, né, no Evangelho, né, que há tempo para tudo, né? Então, a gente tem o tempo que a gente sofre, né, por algumas questões. Os nossos sentimentos não tem um botão que simplesmente a gente vai lá, desliga, fala, não quero sofrer agora, deixa eu desligar um pouco, né? Não tem como. Acho que é importante, né, a gente saber mesmo o que a gente está sentindo, e tem coisas que eu acho que assim que a gente tem que esperar,
E essa espera, eu acho que faz parte do nosso aprendizado, porque tem coisas que a gente não gostaria de esperar. A gente gostaria que as coisas já se processassem. Não, eu não quero mais passar por isso, né? Então, se fosse do nosso desejo, a gente não queria passar por certas coisas. Então, até nisso, tá ali o aprendizado que a gente é obrigado a passar, porque a gente tem que esperar. Porque tem coisas, né, gente, que não adianta, é só o tempo. Não, assim, eu tive essa clareza quando meu pai faleceu. Eu escutava as pessoas falarem assim, né? Ah, é só o tempo. Eu escutava de outras situações, em outros momentos, ah, é só o tempo. Aí, quando meu pai faleceu, eu falei assim, não, realmente, era só o tempo e a fé que a gente tem, né? Porque as coisas não se transformam, assim, não é simplesmente assim, não, beleza, amanhã é outro dia, pronto, acabou. Não, a gente tem um tempo de processar as coisas. A gente tem um tempo, né? A gente sente, né? Nós não somos máquinas. Então, a gente sente as coisas e a gente precisa dar um tempo para processar esses sentimentos. Agora, quanto mais a gente se ligar a Deus, se ligar a Jesus, mais força e coragem nós temos para passarmos por essa fase. Porque eu também vi isso, falando assim, da época que meu pai faleceu. Eu falo assim, nossa, se eu não tivesse essa visão das questões espirituais, se eu não tivesse ouvido tanta coisa a respeito e ter essa fé, eu falei assim, gente, eu não consigo enxergar como que seria. Tanto que eu tenho dificuldade, eu não assisti todo o Lili, porque alguma coisa me atrapalhou, mas eu vou voltar depois na gravação. Eu assisti lá a live que você fez lá, eu só esqueci o nome da moça falando sobre o luto, né? É a Tereza Né? Gouveia. Eu achei super legal, assim, faltou um pedacinho para eu terminar, mas eu estava gostando muito, assim, e ela falando sobre várias coisas do luto, e toda vez que eu escuto alguém, né, falando sobre o luto, eu tenho muita dificuldade, assim, falar assim, gente, se eu não acreditasse em nada, eu não consigo, assim, como, né, passar por uma situação de luto se a gente achar que não tem nada, por exemplo, não, morreu, acabou e tal. E tem muita gente que é assim, né, que não acredita, e eu falo assim, gente, como que é difícil, né, e eu admiro, assim, né, psicólogos que trabalham, né, falando desse tema, né, porque é tanta coisa envolvida. Sim. Né, imagina você tratar, né, de um tema com uma criança, né, falando sobre isso. Eu lembro que ela falou que não é para dizer que a mãe virou uma estrelinha. Isso, né? Até lembro que ela falou disso, né? Então, assim, são orientações, né? Porque às vezes as pessoas acham que estão fazendo certo, né? Não, virou uma estrelinha e tal. E tem outras coisas envolvidas. Por causa que o simbolismo, né? Às vezes é uma coisa, eu quero confortar. E aí ela conta, por exemplo, e o dia que está nublado, e eu não vejo a estrelinha, né? Aonde que ela está? Uhum. Né, olha quanta coisa, né, gente? E quanta coisa envolve os nossos sentimentos. Então, assim, nós estamos aqui disponíveis, vamos falar assim, para que a gente receba muita orientação e a gente coloque em prática. Porque a gente veio aqui para a Terra para a gente colocar em prática, né? A gente fica lá no mundo espiritual um tempo, vai se preparando, participa de uma série de coisas e fala, bom, agora você vai começar seu projeto. Então, agora é mão na massa. Então, mão na massa sai da história da teoria. Então, vamos lá, ver como é que vai ser. Então, assim, só que a gente veio para cá e a gente tem os nossos mentores que estão perto de nós para nos orientar, para nos intuir, para falar assim, não, calma aí, Estela, vai dar tudo certo, Estela, segue em frente, não para agora não, você já passou por tanta coisa, né? Ou chega lá assim, Patrícia, fica firme que vai dar certo, fica firme, isso aí que você está pensando é por aí mesmo, Lili, olha, isso vai passar, enfim, né? A gente tem ali os nossos mentores que estão perto de nós para nos dar essa força, e por isso que a gente precisa muito cuidar da nossa mente, né? Fazer as nossas orações para que a gente tenha condições de captar essa ajuda. Porque se a gente ficar alucinado, né, aquela coisa assim, a gente não consegue perceber nada, porque a mente está muito agitada e a gente não capta, porque a espiritualidade é sutil, né? Se eles mandassem um áudio no WhatsApp, né? Mas eles não mandam.
é muito sutil. Então a gente precisa cuidar muito, né? A gente tem que dar uma silenciada de vez em quando, a gente fala, calma, respira, calma. A gente tem que falar para a gente mesmo, calma, não precisa de tudo isso, espera um pouco, calma. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não quer ter calma. Eu não quero ter calma. Mas está aí o nosso aprendizado, né? A gente precisa aprender a ter calma e a gente vai ser chamado a muitas coisas para a gente treinar, né? Esse sentimento. Gente, alguém quer comentar alguma coisa a mais? Algum ponto de vista diferente? Patrícia, se quiser falar alguma coisa. Eu gostaria, sim, eu estou me sentindo muito confortada nesse momento. Aliás, toda vez que nós estamos aqui, eu me sinto muito bem, né? Ai, A que gente se bom. pergunta, sim, será que a gente está indo no caminho certo, né? Com a gente mesma, com os familiares, com o filho, na situação de trabalho. Então, realmente, né? Essa reflexão, o que eu posso fazer por mim e pelo outro, para trazer uma harmonia e algo de mais leveza nessas situações tão diferentes. Então, essa semana, né, eu tive que tomar duas atitudes muito simples, corriqueiras do dia a dia mesmo, mas que na hora parece que vem né, aquela mensagenzinha subliminar. Patrícia, faz a coisa tranquila, né? Não tem que ter um excesso de disciplina, já está tudo tão difícil. Então, eu estou quebrando também não são valores, né? Mas algumas questões que eu já trazia dentro de mim de forma muito firme e que, ai, Uhum. gente, como é bom, vou falar assim, como é bom estar aqui hoje, né? Embaixo das cobertas, de câmera fechada, estou me permitindo, né? Uma série de questões, desde a mais simples até a gente conseguir chegar na mais complexa. Então é isso, Adriana, muito obrigada. Foi uma tarde assim muito significativa para mim. Obrigada mesmo, viu? Não, obrigada a você. Obrigada a você. Alguma coisa mais, Estela? Também gostei muito, viu, de participar, porque eu não tinha participado nenhuma vez ainda. E assim, hoje o tema parece que caiu como uma luva para mim. Ai, que bom. Porque assim, quando virou o ano, eu fiz uma promessa no começo do ano que eu ia me esforçar para falar menos das pessoas, porque infelizmente isso é uma falha. Acredito, não sei se todo mundo tem, mas eu sei que eu tenho. E aí, isso vem, eu venho trabalhando muito isso em mim, e às vezes eu erro, eu esqueço e tipo acabo falando, e aconteceu muito como a Lili falou. Às vezes eu vejo o erro dos outros, aí é fácil apontar, mas aí dentro de mim, eu acredito que seja a minha mentora, ela me fala: olha, que você também fez isso. Você também errou assim, tome cuidado com o que você está falando aí. Você está julgando e está esquecendo de se julgar, né? É o Aham, tal da trava nos olhos, né? E eu aham. venho trabalhando muito isso em mim. E a outra parte que eu trabalho muito é a parte da paciência, porque não é fácil estar em casa dando aula online para as crianças. É muito difícil. Né, eles sentem falta da professora, porque a gente não é, né? Eu não tenho didática nenhuma. Eu me esforço o máximo, mas eu não tenho. Então, assim, eu acho que hoje tudo que foi dito com relação à perda também, né? Eu sei que não tá fácil para muita gente. Eu, graças a Deus, no seio da minha família, eu não perdi ninguém. Mas, assim, eu conheço amigas e conhecidos, assim, bem próximos, que estão perdendo muita gente, né? E isso tá Uhum. muito triste, tá deixando o mundo muito triste, né? E a gente tem que trabalhar muito isso, né, dentro da gente, né? Procurar fazer uma prece em prol do próximo mesmo, né? Não só olhar só dentro da gente, do nosso lar, pedindo mesmo para o lar de todo mundo, né, em si. Então é isso, eu estou Uhum. muito feliz de estar aqui, eu gostei muito de ter participado. Ai, que bom, adorei que você veio também. Fazia tanto tempo que eu não te via, poxa. Verdade. Quer completar alguma coisa, Lili? Não, que continue, persevere, esse é um dos seus deveres importantes, tá aí, né? Às vezes o grupo maior, o grupo menor, mas é muito importante. Eu vou depois aqui encontrar, porque essa minha amiga que eu perdi faz parte de um grupo de amigas, nós vamos encontrar uma pessoa agora, porque uma vai dar força para a outra, mas eu quis antes vir aqui, porque eu precisava dessa força de estar aqui, né? E é muito importante. É um dos seus deveres brilhantes de fazer.
Ai, que bom, Lili, que você ficou aqui com a gente. E só para fechar, né, dentro desses pontos, né, que até vocês falaram, né, das perdas e tal, é que a gente é difícil para a gente desvincular, né, a questão material e tal, né? Mas se a gente pensar assim, né, as pessoas que estão, né, retornando para o mundo espiritual, como que eu posso dizer assim? Nós vamos reencontrar, né, essas pessoas em algum momento. E se essas pessoas, né, são pessoas importantes para nós, a gente precisa fazer o melhor que a gente puder para que essa viagem dessas pessoas seja mais tranquila possível, né, com as nossas vibrações, porque pessoas muito queridas estão esperando essas pessoas lá também, né, e estão em festa, porque falam assim, nossa, tá voltando, que legal! A gente fica aqui chateado e tem gente lá pulando de alegria que essas pessoas estão voltando. Olha que coisa, né? Que a gente tem que lidar. São dois extremos. E aí, assim, é só a força espiritual realmente para que nos faça compreender, né? E que a gente possa orar muito, né, por essas pessoas, para que elas possam seguir tranquilas e serem recebidas com muita alegria, porque tem muita gente feliz com essas pessoas que estão voltando. Mas é claro, né, para nós ainda, para quem passa por isso, é difícil, porque faz parte, né, assim, a gente fica muito vinculado, né, mas que a gente possa, né, orar por essas pessoas, muita luz, para que elas possam seguir com tranquilidade, serão recebidas em festa por pessoas que as amam muito, e que a gente fique aqui firmes, né, fazendo o nosso melhor. Não é que a gente vai querer ser super-herói, não vamos nos cobrar coisas que não temos condições, mas é que a gente possa falar, não, eu vou segurar na mão de Jesus e Ele sabe a força que eu preciso. Então, eu vou fazer aqui a prece, tá? Para encerrar aqui, para não ocupar mais o tempo de vocês, que a gente já deu aqui a 1 horinha. Então, nós vamos aqui nesse instante, agradecendo a Jesus por estarmos aqui juntas hoje. Agradecemos, Jesus, por toda a sua luz, por todo o apoio e dos amigos espirituais que estão próximos de nós. E pedimos aos amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, que possam, nesse instante, visitar o lar de cada uma das mães aqui presentes, que esses amigos espirituais possam levar as suas vibrações de amor e luz aos filhos, a todos os familiares que estão neste lar, que todos sejam envolvidos em muita luz, em muita saúde física e espiritual, que todos possam receber nesse instante uma chuva de luz e que seus lares estejam floridos e envolvidos de muita alegria. E que todas as famílias que não puderam estar aqui, mas que fazem parte da família da evangelização do André Luiz, possam receber também toda essa luz, toda a paz e a harmonia. E assim, Senhor, te agradecemos pelo encontro desta tarde e pedimos que nos dispense na sua luz e na sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Fiquei muito feliz de rever vocês. Então, que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita força e coragem. E se puderem, no próximo sábado, vocês vêm de novo. Tá bom? Combinado. Beijo, meninas. Beijo, bom final de semana para vocês. Para vocês Tchau. também. Tchau. Obrigada pela Tudo, viu? companhia. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.